Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso cantinho, esse nosso espaço reservado para discutir, debater, analisar as principais notícias do cenário internacional, sempre com o nosso jeito, de mãos dadas com você, uma visão popular do mundo. Eu sou Lucas Stanislau e tá aqui comigo ele, grande figura humana, o editor de Inter do BDF, Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Bom dia, Lucas. Bom dia a você que nos ouve às 11h05 dessa quarta-feira. A gente tá ao vivo toda quarta-feira, a partir das 11 da manhã, no Facebook, nas redes sociais do Brasil de Fato, também nos principais tocadores de áudio, plataformas como Spotify, junto com o nosso time estrelado, nossos galácticos, né, Lucas? Exatamente. Os galácticos da cobertura internacional do Brasil de Fato. O Quarteto Fantástico, com correspondentes na Rússia, em Cuba, na China e também na Venezuela, Lucas. Só craques que também compõem o nosso time de analistas e comentaristas que sempre vão estar aqui para ajudar a gente a compreender melhor o cenário internacional. A gente está também na Rádio Brasil de Fato 98.9 FM para toda a Grande São Paulo e para todo o Brasil e todo mundo pelo YouTube do Brasil de Fato. Então, a gente está aqui de olho em você. Manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, que a gente quer fazer o programa em conjunto, quer fazer o programa com você que nos ouve, derrubar as fronteiras, né, que nos separam, não só entre o programa aqui, mas também entre os povos desse mundo. E falando em fronteiras e derrubar fronteiras, Durão, tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é um tema histórico, atravessado aí pelas questões talvez mais candentes e urgentes da nossa atualidade, né? Pois é. Daqui a 2 dias se comemora a derrota do nazismo, a vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista de Adolf Hitler. 80 anos dessa vitória. Dia 9 de maio é o dia que todos os anos os russos celebram essa vitória. E por que eles? Nenhum país teve tanto protagonismo nessa campanha militar, nessa vitória, como os russos. Se calcula que mais de 20 milhões de soviéticos, como era chamada, a Rússia era a União Soviética na época, eu vi estimativas que falam até em 24 milhões de russos morreram nesse conflito. Então todos os anos eles celebram, só que esse ano está diferente. Esse ano a data está politizada. Vários países do mundo, o Ocidente em especial, resolveu politizar e oferecendo uma visão diferente do que aconteceu. Você tem ideia, Lucas? Há 3 dias, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, numa tentativa de reescrever a história, disse que o dia da vitória é o dia 8 de maio. Isso já era uma data que o Ocidente já considera como uma data oficial do fim da Segunda Guerra pela assinatura do armistício em Paris. Só que o Trump falou que nenhum país tem mais direito de se orgulhar da vitória, do protagonismo naquele conflito, quanto os Estados Unidos. Que o mundo deve muitos agradecimentos aos Estados Unidos por essa vitória sobre o nazismo. Então a gente vai até a Rússia. A gente vai até a Rússia falar com o nosso homem na Rússia, o Sergei Monin, nosso correspondente do Brasil de Fato. E, Sergei, eu gostaria de começar perguntando para você como é que vão essas preparações aí pro Dien Победы, né? O Dia da Vitória em russo. Vamos, Durão, por favor, mais uma vez, que não é todo dia que Rodrigo Durão gasta seu russo aqui pra gente. Dien Победы. Meu Deus, o Sergei vai ter que dar o crivo aí se a pronúncia... 0 a 10 aí, que Sergei me fala como é que eu tô indo. Muito bom dia pra você, às 11h08 aqui de Brasil. Boa tarde aí pra você, né? Bom dia, pessoal. Boa tarde daqui. Boa noite para quem escuta a gente em outro lugar. Dien Победы, dia da vitória. A pronúncia tá ótima. Fez o trabalho de casa direitinho para o nosso podcast. O Brasil está falando com vocês. E já respondendo a pergunta, eu estou aqui em Moscou, estou aqui na sala de imprensa, né, do centro, né, da organização, coladinha aqui com o Kremlin, onde vai acontecer a parada militar daqui a 2 dias, como vocês já mencionaram, que vai receber agora número atualizado de 29 delegações internacionais,
Antes foi anunciado que seriam 19, depois a Rússia aumentou, porque Egito, Laos, outros países do Sudeste Asiático, da África, confirmaram sua presença e ninguém menos do que o presidente Lula, né, a delegação brasileira, vem com 3 ministros de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Celso Amorim, então uma comitiva grande que depois segue para a China, já numa pequena turnê. O próprio líder chinês, Xi Jinping, está presente e Moscou está mobilizada, completamente mobilizada para o Dia da Vitória, não só pelo que a data significa, né, para a Rússia, né, uma data muito comovente, muito histórica, muito política, né, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, como ela é um fator político, né, hoje, e justamente pela presença desses líderes internacionais. Eu acho que tem muito simbolismo envolvido, né. O Durão mencionou o 8 de maio, que é celebrado no Ocidente, sobretudo na Ucrânia, que a partir de 2023 tornou-se a data oficial da comemoração do Dia da Vitória na Ucrânia, e a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e então era uma história compartilhada e cada vez mais apartada, né? E acho que isso reflete muito o cenário que se desenha na atual conjuntura geopolítica, com, enfim, países, blocos diferentes, em países diferentes, celebrando essa data tão importante. Você falou que você está em um centro de imprensa, né? Queria que você explicasse um pouco para a gente, para os ouvintes, o que é que praticamente vai acontecer aí em Moscou, né? Esse centro de imprensa está servindo para quê? Que horas vai começar as celebrações, o evento? O que vai rolar no dia 9? Bom, para começar, hoje mesmo já teve um ensaio, o último ensaio da parada militar, então todas as ruas aqui estão bloqueadas para chegar aqui eu demorei bastante, né? Então um esquema de segurança muito rigoroso, não só para o próprio acesso, né, de todo o aparato técnico militar, o desfile militar, que é bem robusto, né? A gente vai poder acompanhar isso nas nossas redes sociais, no nosso site, que a gente vai acompanhar isso de perto, mas pela própria segurança, né? Como eu mencionei, a Ucrânia está no meio da guerra, então hoje, inclusive, teve ameaça de ataque de drones, ataques mesmo, mas que foram repelidos, então aeroportos tiveram operações interrompidas, né, ontem, anteontem, então tem atrasos nos voos, né, então todas as delegações que já chegaram aqui chegaram corretamente, né, sem nenhum grande distúrbio, né, delegação Venezuela e Cuba. E para responder a sua pergunta, eu falei que eu estou aqui do lado do Kremlin, aqui vão acontecer várias reuniões bilaterais entre o presidente russo, Vladimir Putin. Hoje o assessor do Putin informou que ele vai participar de 15 reuniões bilaterais, uma delas será com o presidente Lula, será no próprio dia 9, provavelmente após a parada militar, que acontece na parte da manhã, no começo do dia. E, bom, infelizmente, por conta todos essas preocupações de segurança, uma das principais marcas, né, da comemoração do Dia Vitória, que é o Regimento Imortal, aparentemente vai ser cancelado, ou talvez aconteça de uma maneira muito limitada, muito restrita, porque não se sabia até os últimos momentos se haveria ou não, mas é uma marcha que as pessoas levam um retrato de familiares que lutaram na guerra, então isso passou a ser uma tradição da parada militar. Eu estive presente já em outros anos, né, acompanhando o Dia da Vitória na Rússia, muito comovente, porque a gente tem essa dimensão, né, de quanta gente participou, como a Rússia mobilizou, a União Soviética mobilizou a população. E outro aspecto interessante, né, dessa parada militar, desse regimento imortal que eu já participei, agora não vai ter em Moscou, mas em outras cidades onde a segurança está um pouco mais aliviada, vai haver, tem paradas militares em outras partes do mundo, inclusive, com representações consulares, deve ter no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, as embaixadas, os consulados locais costumam organizar. Mas o interessante é que esse regimento imortal ele sempre dá a dimensão também de como a população russa é diversa e como outros países também se empenharam na luta contra o nazismo, né? A gente vê traços de diferentes etnias aparecendo nos retratos, e isso está representado, inclusive, na parada militar oficial do desfile que vai haver, com participação de militares de dezenas de países, se não me engano, mais de 30 países do Sudeste Asiático, principalmente da Ásia Central, todos os países que compunham, né, o bloco soviético. Então, há uma diversidade, né, de povos que compõem
O compôs esforço a foi luta contra imenso o mesmo, nazismo. né? Os soviéticos eles se esforçaram 24 milhões só para ter contexto, menos de meio milhão de norte-americanos, de estadunidenses morreram, Lucas. Não, e também é muito legal, é muito bacana a gente saber dessa diversidade de países, de povos celebrando, porque afinal de contas é uma data para ser celebrada pelo mundo inteiro, né? A vitória do nazifascismo não foi uma vitória só da Rússia ou dos Estados Unidos, enfim, foi uma vitória da humanidade contra a barbárie fascista nazista, né? Então é uma data para que o mundo inteiro celebre. Mas, Durão, você vê que hoje a gente está luxando aqui nesse programa, porque a gente vai ter o privilégio de ter não só um homem na Rússia, mas dois homens na Rússia. Tá aqui com a gente o nosso analista geopolítico, editor da revista Wenhua Zhonghang. Como é que é? Wenhua Zhonghang. Eu tô Ah, treinando já esse mandarim aqui já há ah. meses. Nosso querido Marco Fernandes, que vai dizer pra gente já já aonde, que parte da Rússia ele tá, o que ele tá vendo daí, e responder pra gente, Marco, Ocidente politizando a data, a Rússia politizando também a data, por que não, né? Aí também há uma disputa, podemos dizer até uma luta geopolítica pela memória da vitória contra o nazifascismo. Obrigado por estar aqui no estrangeiro com a gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Durão, pelo convite. Salve, salve, Monin. Estamos a poucos quilômetros de distância. Eu estou em Moscou nesse momento. Aliás, coincidentemente, eu estou em frente à estação Kivskaya, que é a estação de onde saía o trem de Moscou para Kiev, na Ucrânia, durante décadas, né? Olha só. E que agora, infelizmente, está interrompido, né? Bom, vamos lá. Essa pergunta, Lucas, acho que é a questão central, né? A Segunda Guerra Mundial, ela continua a ser travada, né? Ou pelo menos a sua memória. E a gente tem visto nos últimos anos, quer dizer, isso é um processo que, na verdade, começa já no final da Segunda Guerra, logo em seguida, né? Já começa uma campanha que, sobretudo, os Estados Unidos, por meio do seu grande aparato de propaganda chamado Hollywood, é, foi construindo ao longo das últimas décadas, né? De aos poucos apagando o papel da União Soviética. Acho que o Durão já deu números que já bastam por si só, né? 24 milhões, ele falou da União Soviética. Aqui o pessoal fala, acho que é controverso, tem gente que fala 27, enfim, 25, é muita gente, né? E do outro lado, aí, menos de meio milhão de estadunidenses, ou alguns lugares de 500 a 600 mil, né? Então, bom, mas a gente sabe que Hollywood trabalhou muito, né, para que, por exemplo, a nossa geração, aqui eu, Monin, vocês, né, crescemos assistindo filmes de Hollywood sobre o dia D na Com Normandia, certeza. a retirada de Dunkerque O e, resgate do enfim, soldado Ryan, né? Um acho que o grande Soldado Ryan, representante disso. exatamente. Exatamente. E isso levou, tem uns dados muito interessantes, né, que é essa percepção como foi mudando, né? Tem dados, por exemplo, a França tem um dado de comparação, né, que é muito citado também, que em 1945, 57% dos franceses acreditavam a União Soviética o protagonista, né, da derrota do nazismo. Esse número caiu, em 2024 para 17%. E Ou seja, quais os anos 57% mesmo? Em 45 e 19 2017. de 2024. Na 2024. França, em 1945, 57% acreditava, né, acreditava a União Soviética. Em 2024, só 17%. Enquanto que os Estados Unidos, né, os franceses, né, 20% acreditavam aos Estados Unidos em 45 e 47% acreditam aos Estados Unidos em 2024. E se você vai para os outros países europeus, né, os países centrais, Alemanha, 34% acham que foi a União, os Estados Unidos também. Isso é uma pesquisa de 24 da YouGov, né, um instituto de pesquisa que fez. Então, para vocês terem uma ideia, né, Alemanha, 34% Estados Unidos, 31% União Soviética. O Reino Unido, 20% Estados Unidos, 15% União Soviética. E eles acham, 39% acham que o Reino Unido foi o principal protagonista da derrota do nazismo, que é uma loucura, né? Para Mas enfim, surpresa estão de naquela. zero pessoas. Exatamente. E nos Estados Unidos, a mesma pesquisa detectou que 59% dos estadunidenses acham que eles são os grandes vencedores. Então, na verdade, o Trump está só, né, ressonando o que é um senso comum estadunidense, enquanto só 13%
acredito, da União Soviética. E aí, eu acho que teve um caso muito. Vocês lembram, né? O que aconteceu foi no ano passado, se eu não me engano, em 2023. Foi aquele escândalo no parlamento canadense, em que o Zelensky, né, visitou o parlamento canadense, foi aplaudido de pé, foi consagrado, e houve uma homenagem a um sujeito chamado Yaroslav Hunka, Uhum. que é um ucraniano canadense de 98 anos de idade, que serviu nas tropas nazistas da divisão da Galícia da Waffen-SS. Esse cara foi, né, aclamado, aplaudido de pé, inclusive pelo Trudeau, inclusive pelo primeiro-ministro canadense. Foi um escândalo, porque depois descobriram a cagada que fizeram, ficaram super envergonhados, né? O Trudeau pediu desculpas, o cara que é o presidente da Câmara, né, do parlamento canadense, depois pediu demissão, teve que se demitir, porque foi uma vergonha, um escândalo. Mas isso, na verdade, gente, só para já finalizar esse primeiro bloco, isso não é um caso isolado, né? Isso é uma construção que vem acontecendo em vários países, né? De um resgate, de um apagamento da memória, não só da União Soviética, mas do terror nazista, né? E a construção de monumentos, né? E a nomeação de ruas em homenagem a nazistas famosos. E aí, só para vocês terem uma ideia, tem um mapeamento que foi feito por um site de notícias importante dos Estados Unidos, que é judeu, chama Forward, que é um site que tem desde 1897 com outro nome, e que é bem reputado. Eles fizeram um mapeamento dos monumentos, ruas, todo tipo de homenagens a nazistas nos países ocidentais, né? E descobriram uma coisa assustadora. Existem quase 1.500 dessas homenagens em ruas, em lugares públicos dos países da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, que homenageiam nazistas. Na Alemanha e na Áustria, são mais de 100 monumentos e ruas dedicadas a ex-nazistas. E olha que a Alemanha gastou 100 bilhões de dólares, né, com medidas educativas nas últimas Exato. décadas sobre isso. Agora, sabe qual é o mais chocante? Aí eu vou dar um doce para quem adivinhar qual é o país no mundo que mais tem homenagem, estátua, rua dedicada a nazistas. Tempo. Vamos botar uma enquete aqui no YouTube, então, para os nossos ouvintes votarem com as opções, Durão. Qual que você arrisca? Argentina, Olha, a Argentina é um que tá. Jamaica. Diz pra gente, Marco. Ucrânia, gente. Ucrânia. Existem mais de 400 monumentos, nomes de rua, placas comemorativas em homenagem a nazistas famosos, entre eles o principal, Stefan Bandeira, que virou um dos símbolos, né, do regime atual na Ucrânia. Então, quando a Rússia fala que um dos objetivos da operação militar especial é a desnazificação da Ucrânia, não é retórica, é sério, né? Tem a ver com uma cultura política, não é sobre o Zelensky, não é mudar o governo, não é mudar, não é retirar o batalhão Azov das Forças Armadas ucranianas. É combater uma cultura que, sobretudo, se fortaleceu a partir do golpe de Maidan em 2014, né? Então é assustador que a essa altura do campeonato, né, a gente conviva com uma espécie de um ressurgimento nas últimas décadas, né, do nazismo, né, como uma ideologia ou como personagens a serem homenageados, sobretudo na Europa e na América do Norte. E é muito chocante, né? Porque todas essas repúblicas que se formaram depois da dissolução da União Soviética, né? Esses países, eles passaram por um processo de desconstrução dos símbolos comunistas e soviéticos, né? Que outrora homenageavam os líderes da Revolução Russa. E aí, um desavisado, algum liberal pode dizer, não, foi um processo democrático, né? De reafirmação da soberania dos interesses nacionais, de construção dos próprios símbolos. Mas aí, para desembocar em homenagem a nazista, é algo muito, muito bizarro, né? Para dizer o mínimo. A gente lembra também que, assim, é importante pontuar que os russos comemoram no dia 9 de maio porque foi a data em que eles conquistaram Berlim. Aquela famosa foto do soviético fincando a bandeira na praça principal de Berlim, enquanto que o Ocidente comemora um dia antes, quando foi assinada a capitulação da Alemanha nazista. Mas, Marco,
falando da importância da geopolítica, de tanta gente ir até Moscou, nesse momento, qual que é a sua opinião? Esse momento que o Vladimir Putin, ele tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal da ONU contra ele, né? Então você vê, por outro lado, um monte de líderes, países demonstrando solidariedade. Ele não é o pária que alguns países, especialmente o Ocidente, considera, né? Qual a importância disso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Só uma questão, Durão, só para essa questão da data é interessante, né? Porque na verdade a diferença entre o 8 e 9, ambos se referem à capitulação, o momento que foi assinado. Só que no horário de Berlim eram, se eu não me engano, 10h40 e pouco da noite. No fuso horário de Moscou já era dia 9. Então por isso que tem Hum, essa diferença aí de 8 para 9. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que é mais uma demonstração, né? A gente já teve na cúpula de Kazan, se eu não me engano, acho que o Monin deve ter esse dado melhor, mas acho que uns 36 chefes de Estado, mais ou menos, né? Tiveram em Kazan, e agora nós estamos aí já com 29, né? Se eu não me engano, Monin, que você falou esse número. E vamos lembrar que tem grande parte dos BRICS, né? Não só dos membros plenos, mas também de parceiros, né? Brasil, a Índia está mandando, se eu não me engano, não sei se é o chanceler, o Jai Shankar, África do Sul, Egito, enfim, os países da Ásia Central, Cazaquistão e Uzbequistão, né? Que agora são parceiros dos BRICS, Vietnã, que está aí, né? Ali na porta de entrada. Então, acho que isso também reforça um pouco essa posição da Rússia, que é uma posição estratégica, e sobretudo numa data que, né, vamos combinar que não é possível que a gente vai esquecer. Então é muito importante, inclusive, né, que o presidente Lula esteja aqui, que o presidente Xi Jinping esteja aqui. Aliás, o Putin já prometeu devolver a visita, né, e ir em setembro para a China para celebrar a derrota do fascismo japonês, que é no comecinho de setembro, ali acho que 2 ou 3 de setembro, né? E vamos lembrar que 20 milhões de chineses morreram na Segunda Guerra Mundial. Isso pouca gente também lembra, né? Então, eu acho que isso só reforça esse papel, não só o papel protagonista da Rússia na geopolítica global, no sul global, na maioria global, mas também a importância dessa data, que a gente precisa continuar a batalhar para que ela não seja esquecida. Serguei, vamos lá então. Só recapitulando, eu queria que você trouxesse aí pra gente quais são os líderes, né, os chefes de Estado que estão na Rússia, quais os que não estão, quais que vão pra outra cerimônia, que eu entendo que vai ter uma cerimônia também em Kiev. E a pergunta, né, o Trump vai pra onde? Vai pra Moscou, vai pra Kiev, vai pros dois? O Serguei não tá escutando a gente? Acho que perdemos a conexão com o Serguei. só um minutinho, o Serguei está voltando. Aê. A ver, Serguei me escuta? Vocês me ouvem? Tudo certo? Você conseguiu escutar a pergunta? Ah, sim, escutei, já estava respondendo como que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente não vai a lugar nenhum. Especulou-se que uma delegação norte-americana poderia fazer inclusive, passar em Kiev no 8 de maio, amanhã, depois ir para a Rússia. Especulou-se que o Marco Rubio poderia visitar Moscou, mas nada concreto. Todas as declarações das autoridades russas hoje é de que não há informação de delegação estadunidense, mas a gente ainda pode ter alguma surpresa, né? Vamos acompanhar. Sobre as delegações que já vieram, Cuba, Venezuela, Nicolás Maduro, né, está presente, já está em Moscou, outros líderes se não me engano, do Vietnã, enfim, eles estão chegando aos poucos, né? O presidente Lula chega daqui a pouco, exatamente daqui a 1 hora, está programado o voo dele, o desembarque em Moscou. Hoje ele não deve cumprir a agenda, talvez fale com os jornalistas ao chegar no hotel, a gente vai acompanhar isso de perto, buscar acompanhar, e amanhã existe uma série de outras agendas bilaterais, como eu já disse anteriormente, a do Lula vai ser no dia 9. Então, um pouco esse é o balanço da presença de líderes aqui. O Marco já falou muito bem, essa maciça presença do Sul Global, principalmente, e a presença do presidente Lula, que
está sendo encarada como uma grata surpresa, digamos assim, como um nome de peso junto ao Xi Jinping, né? São os dois grandes nomes, né? Não só pela liderança no BRICS, né? Mas principalmente a participação brasileira está sendo bem vista justamente até por um balde de água fria, né? Que o presidente Lula, de última hora, por motivos de saúde, que foram compreendidos claramente pelas autoridades russas, não compareceu ao BRICS em Uhum. Kazan no ano Uhum. passado. Então, esse até é uma das formas de ter essa reunião bilateral que ficou prometida durante os BRICS, né? Você mencionou, Lucas, a comemoração no dia 8, que deve acontecer em Kiev, né? Também ainda é nebuloso por motivos de segurança. Kiev também sofre ataques constantes, né? Teve ataque de drones com vítimas civis, inclusive, nos últimos dias, né? Então, a guerra ainda está acontecendo, apesar de que na Rússia todos isso, o sistema de defesa aérea consegue repelir com eficiência, não tem a princípio ameaças de segurança. Agora, um detalhe importante é que o que gira em torno de uma certa tensão, e por isso eu mencionei no começo como as medidas de segurança estão muito reforçadas, né? Todo cuidado aqui é pouco pelas autoridades russas, é justamente teve uma declaração do presidente Volodymyr Zelensky de que não poderia garantir a segurança dos líderes estrangeiros em Moscou durante o dia 9, né? Querendo dizer que não se responsabiliza, né? Se houver algum ataque, alguma coisa assim, é, isso não é tirando do corpo de fora. A questão é que, claramente, é um recado, uma condenação, né? A um gesto de normalizar as relações com a Rússia, né? Como o Marco também já mencionou, esse processo da Rússia reverter uma ideia do Ocidente de que a Rússia é pária no cenário internacional, a Ucrânia vê isso com certeza desse jeito, busca fomentar esse isolamento, né, no conflito. E no dia 8 de maio, amanhã, na Ucrânia também não está certo, possível que receba líderes mais aliados, né, o líder polonês, né, talvez o novo primeiro-ministro alemão, chefe da diplomacia europeia, mas ainda não está muito concreto. O que está concreto, o que está se desenhando é que, em termos de protagonismo internacional, de evento, Moscou seja um palco muito mais é, robusto, né, em termos de reuniões, talvez acordos, encontros bilaterais e presença simbólica de todos esses líderes que já mencionamos. Mas, Serguei, falando nisso, em termos de Brasil e Rússia, quais são os acordos principais? Qual os principais interesses entre esses dois países e o que pode sair dessa reunião entre Lula e Putin? Bom, devemos lembrar que a Rússia e o Brasil são parceiros estratégicos, né? Há uma gama de áreas de cooperação, comércio, economia, ciência e tecnologia, há uma expectativa que possa haver algum acordo de cooperação na área de ciência e tecnologia, lembrando que a ministra de Ciência e Tecnologia está vindo na comitiva do Lula em Moscou, são países protagonistas no BRICS, então todos esses elementos já seriam suficientes, né, para justificar uma presença do Brasil num evento para conseguir reunir bilateralmente com o presidente russo Vladimir Putin, né? Mas é claro, o fator fundamental também, a gente não tem como ignorar, é a guerra da Ucrânia e a busca do Brasil em talvez ser um protagonista, ou reativar uma certa proatividade na busca de mediação, né? A gente nos últimos anos, né, 23, 24, a Rússia propôs em conjunto com a China planos de paz, né? Ofereceu o papel de mediação, mas isso não foi muito para frente, né? Até porque a gente deve reconhecer que a Rússia ela tem uma postura de dar as rédeas, né, nas suas condições de segurança, né, sobre a questão da OTAN. Isso foge um pouco do escopo do Brasil, mas o Brasil, pela tradição da sua política externa, se promove como esse mediador, como alguém que possa conversar com ambos os lados, né? E só que, claro, a gente teve um período que agora que o Donald Trump chegou ao poder, essas negociações tomaram a linha de frente, né, entre Rússia e Estados Unidos diretamente, Estados Unidos e Ucrânia. Então a gente teve acenos de uma busca de cessar-fogo que não foram bem executados, não foram bem aceitos por um lado, por outro, ou foram frágeis, foram violados. O presidente Putin até tentou um cessar-fogo de 3 dias agora, que foi rejeitado pela Ucrânia.
Aliás, ele disse que ainda está em vigor a ideia, né, querendo garantir a segurança nesses dias de memória e vinda de líderes internacionais, mas a gente percebe que com esse protagonismo dos Estados Unidos, talvez seja um momento, né, um espaço, uma oportunidade para o Brasil ter, primeiro, um retorno da diplomacia russa, como andam essas negociações, então é um espaço de diálogo para o Brasil se atualizar, e o Brasil sempre teve uma proatividade na busca de um protagonismo internacional, pleiteando uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Então, na plataforma do BRICS, nas relações com a Rússia e no momento de busca de mediação do conflito, uma volta, talvez, de uma proatividade. Acho que esse é o pacote, né, que justifica, em vários aspectos, a vinda do presidente A Lula própria presença a do essa Amorim aí, comemoração. né? O Celso Amorim, que é Celso um dos Amorim, Mauro defensores desse Vieira. protagonismo diplomático brasileiro, vai a Moscou. Talvez tenha a ver com isso, né? Exatamente, né? O que eu gostaria de lembrar é que, inclusive, o Celso Amorim, você lembrou bem, ele não foi a Kazan quando a delegação na cúpula dos BRICS foi liderada pelo chanceler Mauro Vieira. Agora, ambas as lideranças, né, da diplomacia brasileira estarão aqui. E o Celso Amorim, inclusive, ele tem dado entrevistas, né, às vésperas, né, da vinda para o Dia da Vitória, explicitando posições interessantes, né, sobre a política externa brasileira em relação ao conflito ucraniano, inclusive condenando lideranças europeias que rejeitam o diálogo com a Rússia, de ouvir a Rússia, então manifestando bem claro que é importante ouvir a Rússia, é importante dialogar com a Rússia, porque claramente é o país principal envolvido que vai dar as cartas em futuras negociações. Isso é uma coisa que não tem contorno, né? Então, acho que esse é o entendimento da política externa brasileira, de conseguir mediar esse conflito e dar voz às demandas da segurança da Rússia, ser essa ponte. Agora, tem expectativa também de uma outra bilateral, né, Durão, que pode, deve, há expectativa que role entre o presidente Nicolás Maduro e o presidente Lula, né, que há muito tempo não se vê e seria, se acontecer, seria o primeiro encontro depois das rusgas, das tensões vividas entre os dois países Especialmente o BRICS, né? após as eleições venezuelanas, né, que teve Sim. todo aquele imbróglio do Brasil tentar mediar, a divulgação das atas e a contestação da oposição sem provas da reeleição do Maduro, e depois do Brasil vetar o ingresso da Venezuela nos BRICS, né? Será Supostamente por causa do imbróglio da eleição. do rolo da eleição. Será que destrava agora, Marco, pelo menos respirar um pouco do mesmo ar ali de russo, os dois líderes, será que destrava um pouco isso? E como é que essa data pode reforçar ainda mais esse bloco do BRICS, que deve realizar cúpula em breve, em julho, aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil? Qual a chance da Venezuela entrar no BRICS? Olha, tô sonhando já faz, desde que anunciou, né, a presença do Maduro e do Lula aqui, que eu sonho com, e do Xi, né, que eu sonho com uma noite, um jantar depois da vodka, né, em que Xi Jinping e Putin sentam com Lula e Maduro e falam, galera, vamos resolver nossos problemas aqui entre nós, vamos, né, vamos jogar junto, passado é passado, mas falando sério, acho que não tem muita chance. Esse ano não tem chance. Isso eu tô falando, isso é informação, né, de fontes aí em Brasília, de que a coisa tá em suspenso, né? Então não há nenhum aceno do governo brasileiro para a possibilidade de suspensão do veto à Venezuela esse ano. O que não quer dizer que, né, as coisas não possam mudar no ano que vem, na Índia, etc, né? Agora, eu acho, né, como eu falei lá no começo, eu acho que tem também uma importância muito grande o fato de muitos países dos BRICS, né, tanto membros plenos quanto parceiros, estarem presentes. Eu acho que isso também é uma oportunidade de reforçar a unidade do grupo. Lembrando, inclusive, né, que a gente está vindo agora de uma reunião na semana passada, né, de uma reunião dos ministros, dos chanceleres dos BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro, em que houve uma situação que não foi a melhor, né? Não houve um acordo, um consenso para ter uma declaração conjunta dos chanceleres, né? Segundo noticiado pela imprensa, a coisa teria travado na discussão sobre o Conselho de Segurança da ONU, da expansão do Conselho de Segurança da ONU, que é uma das questões centrais da diplomacia brasileira há muitos anos, há pelo menos 2 décadas, né? Desde o Lula 1, e que a gente lembra, né, que em 2023, na cúpula da África do Sul,
no final, a declaração dos líderes, né, foi pela primeira vez apontou um apoio dos BRICS à expansão e especificamente a inclusão de Brasil, Índia e África do Sul como membros plenos do Conselho de Segurança, e nós tivemos um recuo em 2024, né? No ano passado, aqui em Kazan, já com os novos países, né? Houve um recuo. Se você for lá né, se a gente for lá ver a declaração de Kazan, ficou genérico, né? Então, os BRICS, eles apoiam a expansão de membros plenos, mas diz, para os países dos BRICS. Então, de acordo com a reportagem da mídia brasileira, né, teria travado pela Etiópia e pelo Egito, que teriam discordado, né, da indicação da África do Sul, né, por conta, enfim, aí das questões internas. O Egito teria dito, inclusive, que não achava, né, o Sherpa do Egito, aliás, o chanceler do Egito disse que não era o espaço para discutir isso, né, que isso devia ser debatido também na União Africana, etc. Né, o Lula chegou, inclusive, a mandar uma carta para o presidente Sisi do Egito para tentar contornar, mas não foi possível. Agora, cá entre nós, também conhecendo um pouquinho desse debate interno nos BRICS, não acho que tenha travado só por conta do Egito e da Etiópia. A gente sabe, por exemplo, que a China tem, é, diria, muito pouca simpatia pela inclusão da Índia, né, no Conselho de Segurança da ONU, dado as rusgas históricas e nos últimos anos, né, chegou a confrontos de fronteira. A gente sabe também que foi importante no ano passado, né, na cúpula de Kazan, houve uma primeira reunião oficial entre Xi Jinping e o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, né, foi um distensionamento importante, inclusive, né, talvez aí começando a caracterizar o BRICS também como uma plataforma importante para resolver tensões diplomáticas entre os nossos países. Mas a gente sabe, acompanhando aí já, né, mais de 5 anos na China, acompanhando o debate lá interno, a gente sabe que a China tem muito pouca simpatia pela inclusão da Índia, e eu quase arriscaria dizer que para o Brasil tem que ainda rolar o mais charme do presidente Lula. Inclusive, não sei o que o Monin acha, mas eu também vejo essa turnê do Lula pela Eurásia, né, começando em Moscou, chegando aqui daqui a pouco e daqui indo para Pequim, acho que também tem a ver com esse esforço, né, do presidente Lula de garantir o apoio aí da China e da Rússia para essa expansão do Conselho de Segurança e, sobretudo, claro, para garantir o Brasil como um dos novos membros plenos. Mas acho que isso ainda, enfim, acho que essa discussão certamente nos BRICS ainda muita água vai correr embaixo dessa ponte, e eu acho difícil que isso se resolva esse ano na presença brasileira, até porque a gente tem muito pouco tempo, né? Vamos lembrar que a cúpula nossa está marcada para 6 e 7 de julho, ou seja, daqui a 2 meses, e vai haver muito pouco tempo para aprofundar alguns debates, algumas articulações aí estratégicas, né, para se atingir um consenso nos BRICS. De fato, isso vai ter que ser costurado pela diplomacia presidencial que o presidente Lula tanto gosta de fazer ali, junto com o assessor especial de política externa, o Amorim, né? Não é à toa que os dois estão lá em Moscou agora, né, Duro? Pois é, eles vão perder, sabe o quê? O quê? Um dos melhores eventos do ano. Ah, não. É verdade. Vai acontecer aqui pertinho, em São Paulo. Em São Paulo. Zona Oeste, no Parque da Água Branca. Vejam só. No dia da vitória. No dia da vitória, tanto do Ocidente como do Oriente. Do dia 8, 9, 10 e 11. O que vai rolar aqui em São Paulo? A feira do MST. Que maravilha, hein? Comida saudável, música, palestras, aprender mais sobre comida orgânica, reforma agrária, sobre um monte de coisa interessante, gratuitamente, o dia inteiro. Você vai poder comer comida feita por produtores locais, aprender uma visita gastronômica a diversas regiões do Brasil. Tudo isso de graça nessa semana. É uma pena que Marco e Serguei vão perder isso aí também, né? Eu mesmo não perco uma, e se eu fosse o Lula no que vem, convidava o Putin pra vir aqui prestigiar a feira da Reforma Agrária, né? No dia 9 de maio. Dava um bonezinho pra ele, né? Proteger a careca do sol tropical brasileiro. Muito bem, então anota aí na agenda, querido e querido ouvinte, 8, 9, 10 e 11, a quinta, sexta, sábado e domingo aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca, evento imperdível, Feira da Reforma Agrária do MST, a gente vai estar lá. Se quiser passar lá, dar um abraço nos seus queridos estrangeiros, a gente vai estar lá prestigiando esse evento e cobrindo também, né, Durão? Por que não? Sim, vamos estar lá. Porque o nosso nome é trabalho
E o sobrenome era esse, né? E não conhecemos fronteiras. É isso mesmo, Durão. Aliás, queria voltar, assim, perguntando pro Sergei. Você acha que, se o Sergei acha que... a gente falou pouco do Trump. E uma das teorias que a gente acredita é que existe uma intenção dos Estados Unidos de separar Rússia e China. Quão perto você acha que os Estados Unidos estão de conseguir separar Pequim e Moscou, diplomaticamente, em termos de relações? Bom, às vezes a gente tem que separar o que o Trump fala do que é bravata do que é realmente condiz com uma linha coerente de política externa, de orientação, né? Porque às vezes a gente percebe muita aleatoriedade. Isso, falando sério, a gente percebe que às vezes é muito caótica a forma do Trump, né, projetar uma declaração de política externa. A gente podemos lembrar muito bem a frase dele, já que virou chacota, de resolver a guerra em 24 horas, né, assim que fosse assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Então, o primeiro alerta que eu faço assim, em relação à seriedade do que o Trump fala, às vezes de improviso. Agora, sim, eu acho que existe uma preocupação maior com a China, né? Eu acho que talvez uma diferença da linha de Trump para o seu antecessor, o Biden, e os democratas, de maneira geral, com a posição da Hillary Clinton, o Obama, sempre mirando a China e a Rússia como um bloco com ameaças diferentes na visão dos Estados Unidos. Então, me parece que o Trump agora tem uma visão um pouco mais diferente, né, de talvez resolver o problema com a Rússia, amenizar as tensões, garantir os seus dividendos na Ucrânia, isso é muito importante lembrar, já foi assinado um acordo de exploração dos recursos das terras raras ucranianas, então tem todo o interesse de resolver para ganhar seus dividendos, já num cenário de pós-guerra, mas amenizar essa relação com a Rússia e mirar a China. Então, eu acho que talvez um desvio de rota, né, de estratégia, mas sem dúvida nenhuma os Estados Unidos encaram a China e a Rússia como parceiros importantes, como a gente já falou, né, projetam muito uma política externa em comum do multilateralismo, né, do sul global. O mais importante a gente lembrar para quem está ouvindo a gente o que a gente fala quando a gente fala em sul global, de multilateralismo, que está nas primeiras palavras de ordem da projeção da política externa, tanto da Rússia quanto da China e do Brasil, que é a busca de uma ordem internacional sem um país hegemônico. Isso, naturalmente, contrapõe com o histórico dos Estados Unidos, né? Então, acho que o conflito, né, divisão de mundo, né, e aí lembrando muito do que a Rússia fala sobre que a gente está falando hoje, né? O que simboliza, né? Essa presença toda, a importância desse dia para a Rússia hoje, a nível internacional, é uma transformação de ordem internacional nesse sentido, deslocar esse mundo hegemônico para um mundo multipolar. Acho que esse é o confronto central que está em voga entre os Estados Unidos, que representa o Ocidente, e, por outro lado, países do sul global bastante liderados pela China, mas também pela Rússia, e o Brasil que vem nessa esteira também. Marco, é importante a gente lembrar também que nos anos 70 a gente viu um movimento parecido dos Estados Unidos, de um governo também republicano, né, o governo do Richard Nixon, quando se aproxima de Pequim justamente para tentar isolar a então União Soviética, né? Um pouco bebendo dessa teoria da diplomacia do inimigo maior, do mal maior. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar, que o Trump talvez siga esse exemplo. Marco, caiu? Não estamos mais ouvindo o Marco. Lembrando justamente que o Lula... quando queria falar de história Opa. com o Marco. Alô, alô, alô. Voltou. Voltou. Então, eu acho o seguinte, isso virou um grande slogan nos últimos meses, mas do ponto de vista histórico isso é absolutamente equivocado, né? Porque uma coisa é você fazer essa cunha que o Kissinger fez em 71, 72, né? Num momento onde China e Rússia já estavam rompidos, né? Há pelo menos 10 anos, né? Em que havia já uma série de diferenças e, inclusive, chegou a ponto de ter ameaça, inclusive, de confronto militar entre os dois países, Uhum. né?
E você está falando agora de uma situação, em 2024, onde há uma parceria absolutamente estratégica. Aliás, ontem eu dei uma entrevista também, né, para o pessoal do Breakthrough News, tocamos nesse assunto. A parceria entre Rússia e China, ela só se aprofundou nos últimos 3 anos, já vindo de pelo menos uma década, né, de uma série de iniciativas, de projetos, né, energéticos, de tecnologia. Vamos lembrar, por exemplo, que Rússia e China hoje têm um projeto de fazer uma base na Lua Ô, até louco. meados de 2030, exatamente, para preparar para o lançamento para Marte, né? Que esse é o objetivo para ir para depois de O 2040. céu Você não é imagina o o nível de limite, então, né? Né, Marco? não é o limite, né? Você imagina o nível de confiança estratégica, militar, inclusive, para dois países aceitarem, né, fazer um projeto Claro. desse em conjunto, né? Tem uma coisa, eu gosto de citar esse exemplo, que há uma fronteira, são milhares de quilômetros de fronteira entre Rússia e China, mas ali entre a cidade de Heihe, na China, e de Blagoveshchensk, eu devo ter errado a minha pronúncia, ainda estou fraco no russo, mas no lado russo, em que não há mais controle de passaporte, onde os residentes das duas cidades transitam livremente entre os dois países, onde as escolas russas, todas as crianças aprendem também o mandarim, e nas escolas chinesas, as crianças também aprendem russo, né? São escolas bilíngues. Então, assim, esse é um nível de integração, inclusive cultural, que está acontecendo entre os dois países. Nesse contexto, né, o Trump achar que com as suas bravatas, né, vai conseguir reverter o Kissinger, né, eu acho absolutamente wishful thinking, é um Um delírio, desejo, né? é um delírio, é isso, é um delírio, né? Agora, Não há a Marco, mínima possibilidade. a gente tá apertado de tempo, mas antes da gente partir para a próxima, eu queria que você falasse um pouco da sua ida para Stalingrado. Você esteve lá. Stalingrado é considerado o ponto da virada, né, da guerra, onde a Alemanha parou onde o jogo virou, né? Então você consegue em um minutinho, dois, falar alguma coisa sobre essa sua ida? Falo rapidinho, eu tive lá no final de semana, né? Foi uma experiência inesquecível, né? Sobretudo nessa semana que é a semana especial, onde a cidade está toda sendo preparada, né, para a celebração do dia 9. Vamos lembrar que hoje chama-se Volgogrado, né? O nome mudou, mas há aí também o Serguei deve saber melhor detalhes, mas todo ano tem uma espécie de um ritual, né? Onde eu acho que o prefeito de Volgogrado pede, né, ao Putin para mudar temporariamente o nome para Stalingrado. E, inclusive, oficialmente, né, nos aviões vai se falar Stalingrado e Leningrado, em vez de São Petersburgo, dias 8, 9 e 10 de maio, né, uma iniciativa do governo russo, uma grande mística, né? Mas foi incrível, né? É uma cidade que não é um cultivo da memória sensacional. E essa semana, eu particularmente tive uma coisa que me surpreendeu muito, eu não esperava, não sabia. Tem uma grande bandeira da Federação Russa, né, na beira do Volga, né? Stalingrado, Volgogrado está na beira do rio Volga. E é um mastro de 20 metros de altura, uma bandeira que fica tremulando o ano inteiro. Só que essa semana, a semana do dia 9, a bandeira russa é retirada e é estendida a bandeira da União Soviética, mais especificamente a bandeira do regimento, né, comandado pelo Marechal Zhukov, que foi quem tomou Berlim em 1945. Então essa bandeira fica tremulando a semana inteira, né? E além disso, né, nos postes da cidade inteira tem lá um parzinho a bandeira russa e essa mesma bandeira da União Soviética. Tem milhares de bandeirinhas da União Soviética em toda a cidade, né? E além de tudo, claro, tem a belíssima estátua, né? A Mátria, né? A Motherland, a Mátria chama, que é uma estátua, é a maior estátua feminina do mundo, tem 85 metros de altura, contando com a espada, né? E me surpreendeu, enfim, não sei se surpreendeu, mas me tocou muito ver a quantidade de pessoas visitando, né, todos os monumentos associados aí é o que você falou, né? A virada que representou Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. Então, para mim, foi uma experiência inesquecível e, enfim, fiquei muito grato de poder ter tido essa oportunidade. Não sei se tão inesquecível assim também, Marco, vai ser o nosso segundo bloco, porque chegou a hora então da gente brincar do nosso festival Terra Plana. Lá vem. Vou pedir a produção soltar a vinheta, então, por favor. We don't need no education.
A Terra é plana. Então tá. Então tá bom. Chegamos aqui para o nosso festival Terra Plana, que é muito simples. Cada um de nós vai trazer aqui a notícia mais bizarra que saiu na semana, e quem escolhe quem merece o troféu Terra Plana é o nosso querido analista Marco Fernandes. Então vou pedir pro Serguei Monin. Serguei, o que você trouxe pra gente, por favor? Serguei, acho que Tá sem som? tá na escuta, tá sem som. Não estamos ouvindo, Serguei Monin. Continua assim. Me Ainda ouvem? não. Agora sim. Vai em frente. Moscou falando, me ouvem? Sim. Câmbio, sim? Bom, pois é, como eu estava falando, vou me ater ao tema de hoje, né? Acho que com muito do que a gente falou hoje, o Terra Plana também ele é o quadro que aborda falsificações históricas, né, negacionismos, né, e um assunto que chamou atenção, que é comum já, infelizmente, quando chega perto do Dia da Vitória, principalmente nos últimos anos, né, com o acirramento, né, das tensões políticas, né, entre a Rússia e o Ocidente, é que a nova chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, me perdoe a pronúncia, que é estoniana, ela fez uma espécie de alerta aos países europeus da União Europeia ou que se candidatam à União Europeia que vão visitar Moscou no dia 9 da vitória. Uma espécie de condenação, mostrando que se você vai prestar essa homenagem ou se reunir com Putin ou participar desse evento internacional, você está escolhendo um lado, algo que o vale no contexto da contenção à Rússia, que é uma grande marca da política externa europeia nesse ano. E por isso eu acho que é lamentável, né, que a gente veja uma Perdemos contato com o Serguei de novo. Mas deu pra entender, né? Lamentável a posição europeia, como várias posições europeias lamentáveis, Durão. É uma posição que... Se dá para completar? Ó, tá voltando. Vamos lá, Serguei. Pra completar? Opa, completando, acho que só um ponto importante é que essa chefe da diplomacia da União Europeia, que propôs condenar essas pessoas os líderes que vão visitar Moscou, ela é uma das responsáveis na política da Estônia de alguns anos, de justamente derrubar monumentos soviéticos que lembram a Segunda Guerra, né? Então, acho que é um símbolo perfeito, né, dessa política, né, de apagar memória por motivos políticos atuais contemporâneos. Lamentável. Só Lá- isso que eu tenho pra dizer. E lá perto também teve alguma coisa parecida, né, O que Lucas? aconteceu? O que você trouxe pra nós? Vamos lá. A Alemanha fez uma pegadinha do malandro aí. Eu não sei falar isso em alemão, mas quem souber aí que estiver ouvindo a gente, por favor, Por manda favor, pra gente. manda pra nós. Chanceler Friedrich Merz, né, que acabou de ser eleito chanceler da Alemanha, Ontem do mesmo. Partido Conservador CDU. Ali só viveu momentos de susto e tensão, porque quando todo mundo achava que tinha os votos suficientes para ser eleito chanceler, de repente o parlamento votou para impedir ele de ser chanceler, ou seja, ele não alcançou os votos suficientes para se tornar chanceler. Aí a extrema-direita já botou as garras de fora e já pediu novas eleições, e o país viveu momentos de tensão ali, e logo depois os deputados ali, os parlamentares se mantiveram fiéis à postura dos seus partidos e elegeram Merz como chanceler. Mas, de fato, lamentável essa postura europeia que tem que depender ali de 6, 7 votos para impedir que a extrema-direita chegue ao poder, né? E foi a primeira vez que isso aconteceu. Primeira vez na que esse história da vexame Alemanha. histórico acontece com um chanceler, ou seja, o governo do cara começa como? Fraco. Bem, Bem mal, né? bem mal. E você, Durão? Cara, falando de negacionismo, revisionismo Uhum. e piadelas sombrias, a Casa Branca publicou nessa semana que está sendo escolhido o novo Papa Ah, não. uma foto de Donald Trump vestido de Papa. Cara, você já ganhou com uma foto do Trump antes. Olha e que agora- coisa. Ah, Quem não. está nos assistindo pelo YouTube consegue ver a foto do presidente dos Estados Unidos vestido como Papa, que foi divulgada pela presidência dos Estados Unidos nas suas redes sociais. O Donald Trump falou que não tinha nada a ver com isso, que não sabe de nada, né? Enfim, é isso. Entreguem os troféus. Eu acho que não dá nem pro cheiro. Marco Fernandes, te agradeço demais pela sua participação, diretamente de Moscou, que luxo. Obrigado, vote sempre, a casa é sua e, por favor, seu voto no Terra Plana. Olha, quando a gente achava que a Ursula von der Leyen era o pior que a diplomacia europeia podia produzir, eles vêm com a Kaja Kallas, né?
eles vêm com a Kaja Kallas, que é um negócio inacreditável. Acho que, enfim, essa semana ela é imbatível. Acho que o Monin acertou em cheio, né? Não só essa ameaça que absolutamente já foi, inclusive, rechaçada, né? Pelo Orbán na Hungria, pelo Fico da Eslováquia, que inclusive vai estar aqui também. Mas essa figura é uma figura sórdida, né? Mais uma das figuras sórdidas, né, que a União Europeia tem produzido nos últimos anos. Lembrando que o antecessor dela, o jardineiro Josep Borrell, né, que chamou Uhum. todos nós de selva, né, que um dia quer invadir, estamos tentando invadir o jardim. Então é isso que a União Europeia está produzindo. Eu acho que é um reflexo da decadência dessa região, né, que já sabe para onde está indo, né? Marque então uma vodka em Moscou para você entregar o troféu para Sergei Monin, que venceu o Terra Plana. Finalmente, os correspondentes reagindo aí nessa disputa. Sergei, parabéns e obrigado pela sua participação, cara. Eu que agradeço, de fato, de bancar o Trump nesse quadro é muito difícil, mas a gente conseguiu. E é isso, gente. Valeu, foi um prazer participar e vamos seguindo na cobertura, que tem muita coisa para acontecer em Moscou ainda nesses próximos dias. Esperamos notícias suas. Bom trabalho para você aí, camarada. E Rodrigo Durão, obrigado para você mais uma vez por dividir a bancada aqui com a gente. Eu que agradeço, Lucas. A gente não só divide a bancada, mas como a gente escreve e apresenta o Estrangeiro, né? Com direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização do Fábio Balbini, operação do Switcher, Guilherme Kobayashi, Otávio Oliveira, identidade visual do Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Muniz Ravena, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem.